Em nome da PPREM, quero agradecer a presença de todos e desejar um bom dia de congresso. E hoje, vocês me perdoem se eu ficar nervosa, mas é a primeira vez. E para tudo tem a primeira vez, né? Mas é com prazer que hoje eu vou fazer a moderação dessa importante palestra sobre o tema Boas Práticas de Credenciamento no RPPS. A eficiência na gestão de um RPPS passa obrigatoriamente por um processo de credenciamento robusto e transparente. E para nos guiar pelas melhores estratégias e rotinas de conformidade, transformando as exigências legais em ferramentas de gestão, mitigando riscos e fortalecendo a integridade das decisões do Comitê de Investimento, contaremos com 3 palestrantes, que convidamos para compor a mesa. Gilson Gimenez Campos, Maurício da Costa Barbosa e Marcelo Visioli Rosa. Bom, vou fazer uma breve apresentação dos palestrantes. Gilson Gimenez Campos, servidor há 30 anos na Prefeitura Municipal de Bauru, 5 mandatos de presidente da FUNPREV, eleito pelos servidores e aposentados, 3 mandatos de diretor da PPREM, e formado em administração de pequenas e médias empresas. Possui certificação de gestão de investimentos e dirigente. Maurício da Costa Barbosa, servidor público do RPPS de Ilhabela, e atual diretor financeiro e administrativo do Ilhabela Prev, atuando também como gestor técnico da carteira de investimento do regime próprio de previdência social do município de Ilhabela. Responsável pela condução da política de investimento, monitoramento de riscos e desempenho da carteira. Graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Controladoria e Finanças, possui certificação CEA, certificação para responsável da gestão de recursos e dirigente. Marcelo, diretor de administração financeira no IPREJUM, onde é responsável pela equipe de credenciamento, análise, investimentos e contabilidade, além de atuar como membro do Comitê de Investimentos. É economista de formação, com pós-graduação em gestão empresarial e especialização pela Fundação Getúlio Vargas. Possui certificações profissionais para o regime próprio de previdência social na gestão de investimentos e dirigente. Bom, nós vamos ouvir agora a palestra. Nós vamos iniciar com Gilson, isso, e, ao final, a gente disponibiliza a oportunidade para perguntas. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho, logo de início, dizer que esses eventos da PPREM têm se aprimorado de tamanha importância, porque traz um contato direto entre os regimes próprios de previdência. E isso me deixa muito orgulhoso, né? A gente está retomando aqui os eventos da PPREM lá pela FUNPREV de Bauru. Ficamos um tempo afastado, mas a gente vê, e agora retomando a presidência do órgão, a gente traz de novo nosso RPPS para buscar conhecimento, informação e também participar daquilo que a gente acha importante de dividir com vocês. Então, o nosso intuito aqui é trazer alguma coisa que possa servir para cada um de vocês. Esse é o conceito que nós temos de previdência já no histórico de criação do nosso órgão previdenciário lá. Bem, gente, eu acho que nesses eventos a gente tem que discutir assuntos de importância, como é o credenciamento das instituições de investimento também dos fundos. E uma das coisas que eu foco bastante, acho que eu vou pegar aqui que é melhor, né? É a questão que eu acho primordial nessa análise de credenciamento, que é a gestão responsável dos recursos previdenciários, né? Eu venho de um histórico onde, no processo de formação dos conselhos, eu venho pela forma da eleição. Então, eu sempre fui eleito pelos servidores.
E lá no município de Bauru, eu procuro correr toda a base de servidores, levando aquilo que eu possa levar conhecimento para eles, em termos de benefícios previdenciários, em termos de mostrar os investimentos que o órgão faz. Por quê? Porque eu entendo que os investimentos que nós temos que promover, boas aplicações, advêm de recursos de uma longa história de servidores, onde eles vêm aí contribuindo de 14%, a parte patronal lá em Bauru é 28%, e a gente tem a responsabilidade de alocar esses recursos com muita propriedade, né? Então, toda vez que eu vou participar de uma tomada de decisão, eu faço uma reflexão de onde vêm esses recursos, né? Que é a sobrevivência, a subsistência de pessoas que, quando não tiver mais capacidade laboral, vai ter de onde arrancar seu sustento. Então, na minha opinião, é uma coisa muito sagrada de se decidir. Eu acho que o credenciamento, cada vez que ele é mais fortalecido, ele vai dar mais segurança da gente poder aí trabalhar com os recursos previdenciários daquele servidor que pretende se aposentar um dia. Então, eu acho que esse item aqui é fundamental da gente refletir de onde vêm os recursos para a gente poder fazer as locações aí e ter uma seriedade no credenciamento de investimentos. A necessidade de instituições financeiras qualificadas, isso é muito importante, né? Haja visto aí os eventos que ocorrem nesse histórico de instituições financeiras no país. Nós temos aí latente uma situação de liquidação de um banco, então é importante da gente ter as aplicações em instituições qualificadas, para que a gente possa ter um pouco de paz nisso e tranquilidade de tocar o barco aí na questão das aplicações. A governança e transparência das decisões, né? Eu acho que tem que cada vez mais a gente expor isso para o servidor público, também para a sociedade, aquilo que nós estamos fazendo em termos de aplicações financeiras. E, mais uma vez, né, o credenciamento ele é importante por conta disso, né? Você não pode credenciar qualquer instituição. É bom avaliar com profundidade o que eles têm a oferecer, para que a gente possa aí, fazer, de fato, investimentos com bastante propriedade. E a sustentabilidade financeira dos regimes próprios, que é alocar recursos e fazer esses recursos crescerem aí no caixa previdenciário para dar condições aí da gente ter, de fazer os pagamentos futuros. Bom, regulamentar o credenciamento das instituições financeiras, né, que é todo o processo documental que a gente precisa ter dentro do órgão. Definir os critérios para credenciamento de fundos de investimento, que eu acho que todo mundo aí faz com bastante propriedade, mas cada vez mais a exigência vai se abatendo em cima do gestor. Padronizar a análise técnica e documental, que seria interessante que todo mundo pudesse ter o mesmo padrão, né, de fazer as resoluções, as portarias internas lá, para disciplinar isso cada vez melhor. Fortalecer a governança e controle dos investimentos, né? Isso aí é importante, eu acho que os 3 itens primeiros já falam por si. O fluxo de credenciamento da FUNPREV lá de Bauru, a gente montou dessa forma, né? A gente procura identificar fundos de investimento que aderem à nossa política de investimento elaborada a cada ano. Depois tem um processo de abertura da instrução de processo administrativo, que é, na verdade, aí, formalização dos documentos que a gente vai poder ter em mãos para poder saber se aquele fundo ou a instituição está aderente à nossa política de investimento, também observado recentemente aí pela portaria, o enquadramento dessa instituição dentro do nível de progestão que o RPPS possui. Análise técnica e parecer do núcleo de investimentos, nós temos lá segregado essa atividade, que eu acho que é muito importante. Nós criamos um núcleo de investimento onde um economista faz a vigília do mercado financeiro diariamente. É importante isso, porque ele vai dar condições de avaliação de uma proposta de investimento de um fundo, ou ele pode também, no mercado, buscar aquele fundo que adere à nossa política e ao nosso perfil de investimento. Depois temos o comitê de investimento, que é composto por 5 servidores, também qualificado com certificação, que fazem a análise daquilo que o núcleo de investimento iniciou a fazer. Depois tem uma homologação da presidência, que, por final, vai passar aí pelo conselho curador, que é o nosso conselho deliberativo, que vai decidir por esse investimento. Então, vocês podem observar que isso aqui
é uma situação que nos dá muita tranquilidade no processo decisório para fazer um investimento e também do credenciamento, que é o mais importante. Na verdade, é um verdadeiro corredor polonês que nós criamos na FUNPREV lá. E também é a consultoria de investimento, que a gente utiliza bastante para fazer aí análise de enquadramento diante das resoluções. Credenciamento de administradores e gestores, né? O registro e autorização do Banco Central e CVM, que todo mundo já sabe que tem que fazer, que tem que exigir. A documentação societária e cadastral, certidões fiscais e trabalhistas. Esse item aqui eu acho de extrema importância, porque isso aqui é um espelho importante para que a gente possa ter segurança na tomada de decisão. As certidões fiscais, eu acho que é importante, nós pedimos do fisco municipal, estadual e federal. Então, a gente faz toda uma análise, aí, uma peneira de informações para chegar aí na tomada de decisão. E o questionário Ambima do diligência, que é importante, né, todo mundo aqui utiliza isso, eu acredito, né, que ele é bem criterioso, ele compõe de bastante documentos e informações para que você possa fazer uma aplicação financeira. Depois temos o credenciamento dos fundos de investimento, as informações completas do fundo, acho que todo mundo participa muito isso nos seus RPPS. A carteira de investimento e composição dos ativos, que é muito importante, né, para saber se tem aí afinidade com a política de investimento elaborada. A rentabilidade e o benchmark, que são parâmetros aí para a gente observar a 12 meses, a 24 meses, o comportamento de um determinado fundo de investimento. Os indicadores de risco e análise de crédito, também tem uma importância muito grande. Aí nós temos o pró-gestão, atrelado a essa política que nós elaboramos para credenciamento de investimento, a aderência a boas práticas e governança, processos documentados e auditáveis, a transparência e seleção de instituição, que isso aí a gente deixa com bastante propriedade lá no nosso órgão, deixando sempre transparente as informações, seja por fiscalização da Câmara Municipal, do Sindicato, Tribunal de Contas, Ministério Público, no caso de uma provocação. Então, a gente deixa sempre transparente os nossos atos de governança lá. Isso fortalece as instituições financeiras, o fortalecimento da instituição do RPPS. Os desafios do RPPS no credenciamento é o grande volume de documentos e informações. Eu acho que poderia ter um manual mais simplificado, não perdendo a qualidade de informações que nós precisamos ter para fazer os credenciamentos. A necessidade de análise técnica especializada, a gente a cada vez fortalece isso no nosso RPPS, né, com as certificações, com a exigência de que todos tenham certificações, tanto da presidência, do Conselho Curador, do Conselho Fiscal, do Comitê de Investimento, do Núcleo de Investimento. Então, a gente fortaleceu com essas medidas para dar mais qualidade na apuração de um possível investimento. A padronização e governança dos processos, que é mais ou menos isso dos 3 itens que nós colocamos lá. Característica no credenciamento pela FUNPREV, documentação e segregação. De novo, um processo estruturado, né, um processo físico, documentado, que ali vai registrar todos os passos aí para um possível credenciamento. A visita técnicas obrigatória no primeiro credenciamento, a gente deixa facultativo quando a gente já tem a instituição financeira credenciada, então a gente não faz uma visita em loco, mas no primeiro credenciamento a gente vai presencialmente para conversar com o gestor, saber de fato e com profundidade aquilo que está oferecendo, até para observar se tem alguma situação ali que nos deixe desconfortável, que podemos não fazer o credenciamento nesses casos. Depois tem a participação técnica do núcleo de investimento, de novo, essa atribuição ao economista responsável para fazer a vigilância desse processo todo. Depois passa para a análise técnica do Comitê de Investimento, que são 5 pessoas, como eu disse, que vai fazer uma apuração mais rigorosa da necessidade ou não de fazer o credenciamento nesse sentido. A decisão colegiada do Conselho Curador, que é o processo decisório já, depois que passa pela presidência, que vai definir efetivamente se aquele credenciamento é necessário e importante para o órgão. Depois temos a validade e monitoramento, né? O credenciamento vai por 24 meses, a gente colocou, de fato, esse período aí para fazer o reclassamento, como se fosse um veículo que você tem que fazer a manutenção dele regular, né? A cada período você faz a manutenção do seu veículo, para saber a segurança que ele vai te dar, para você poder usá-lo. Assim também é o nosso credenciamento. A gente pede sempre que a renovação seja antes do vencimento, que
no caso aí de uma instituição que tem um fundo interessante e importante, e sem o credenciamento a gente fica impossibilitado de fazer aí o investimento, caso ele apareça, que seja interessante para a fundação, no caso. A possibilidade de solicitação de maiores informações, né? Isso aí depende muito do que está se ofertando, se não vai ser necessário a gente buscar mais informações, ou seja, mais profundidade, né? Para poder materializar um credenciamento. A publicação das instituições credenciadas, no nosso site, lá na FUNPREV, a gente coloca onde estão alocados os recursos da FUNPREV, de forma detalhada, nos boletins financeiros, nas mídias sociais, que é muito importante também. A publicação das instituições credenciadas, né, que a gente faz também sistematicamente. A conclusão. O credenciamento aumenta a segurança das aplicações, evidentemente, né? Eu acho que o credenciamento ele é a porta de entrada e saída de uma instituição financeira dentro do órgão previdenciário. Daí a sua importância da gente ter essa segurança. Fortalece a governança dos investimentos, amplia a transparência institucional do órgão, e a gente tem que ter não ser só honestos, né? A gente tem que parecer honestos também. Não é só querer ser o melhor RPPS, querer ser os melhores gestores, mas a gente tem que demonstrar, ter essa transparência e essa imagem para com o servidor público, né? Até para nos dar mais tranquilidade. Então, fechando isso, eu creio que a gente pode, a cada dia mais, dar mais condições, mais aprimoramento a essa política de credenciamento. Essa é a nossa prática lá na Fundação, né? A gente tem vários desafios para poder seguir. Acredito que todo mundo tem um probleminha para se resolver, tanto do aspecto atuarial, do aspecto financeiro. No caso da FUNPREV, nós temos um probleminha financeiro lá que a gente precisa resolver. O Tribunal de Contas está aí pegando no nosso pé. A gente espera solucionar, né? Acho que cada um tem uma situação para se resolver. E o credenciamento, mais uma vez, é da extrema importância, né? De novo, uma porta de entrada aí, ou para o sucesso ou para o insucesso. Depois a gente tem que responder isso para o Tribunal de Contas, Ministério Público e tudo mais, todos os órgãos fiscalizadores. Eu sou muito otimista, né? Tanto é que eu votei para a presidência do órgão lá em Bauru. Eu creio que dá para se resolver essas coisas. Eu acho que a vaca está magra, mas o capim está crescendo. Obrigado. Agora passamos a palavra ao Maurício de Ilhabela, que vai contar sua experiência. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a PEPREM, na pessoa da Ana Maria, pelo convite de participar desse painel com vocês aí, compartilhar, né, algumas experiências, informações, né. Eu acho que o mais legal do Congresso mesmo é a gente compartilhar o que cada um faz, né. Apesar da gente ter a resolução, apesar da gente ter os normativos internos, toda vez que a gente vem, a gente aprende com aquele município que está fazendo um pouquinho diferente, às vezes um pouquinho melhor, ou aquele que vem vê uma coisa que pode melhorar. Então, eu quis trazer um pouquinho do que a gente faz lá, e a minha apresentação ela está mais voltada para uma questão de diligência, né? Vou sair um pouquinho da questão do normativo ali, da documentação, o que precisa, e eu queria falar um pouquinho mais da diligência, né, no credenciamento. O credenciamento, né, o Gilson trouxe bem ali, né, que ele é muito importante. Eu diria que ele é a base, né? Quando a gente vai construir uma casa, se você não fizer uma base boa, com o tempo você vai ter problemas. O credenciamento, eu acho que é uma comparação muito boa de se fazer, porque se você não faz um bom credenciamento, pode ter certeza, talvez no primeiro ano, segundo ano não vai ter problema, mas futuramente o problema aparece, tá? Então, a imagem, eu acho que ela ilustra bem o que é, né, a importância do credenciamento. Então, o credenciamento ele é a base, né? E eu diria que o problema não é a regra, né? A regra do credenciamento, ela existe, a resolução existe. Muitos RPPS têm os normativos internos. Ilhabela também, a gente fez um normativo de credenciamento, né? A gente tem um normativo interno que vai um pouquinho além até da resolução, em questão de exigência, né? Sugiro até aquele RPPS que não tenha um normativo, que crie um normativo de credenciamento.
Eu acho que é legal isso, até em questão de auditoria, isso dá uma segurança maior. Quando você tem um normativo, que você fala, é isso aqui que o prestador de serviço tem que seguir, essa documentação. Então, a regra não é o problema. Então, a gente ter uma regra bem robusta. O que falta um pouquinho é a profundidade da análise, né? Quando eu falo da profundidade da análise, entra realmente a questão da diligência. Qual que é a base normativa, né? O que a resolução traz sobre a diligência, né? Lá no artigo 1º ela fala, né, que na contratação de prestação de serviço você tem que realizar diligência, seleção, acompanhamento, né? Então, o que é fazer um processo diligente aí à luz da resolução, né? É agir com cuidado e profundidade investigativa, né? Quando você pega ali um documento, você não pode simplesmente analisar o que está ali na sua frente, é aprofundar, é buscar mais informações, né? Agir com diligência, ter um acompanhamento contínuo também do credenciamento. Apesar dele ter validade de 24 meses, você pode fazer um credenciamento hoje, amanhã aquele fundo ou aquela instituição, ou na outra semana você já tem um problema. Então, o credenciamento não é simplesmente, fiz o credenciamento, guardei o processo lá e daqui a 24 meses eu vou lá e vou fazer a renovação. Faço uma planilhinha lá de vencimentos, vou lá e faço a renovação. Então, a diligência é acompanhamento contínuo, é verificar se aquele gestor, aquele fundo, ele continua atendendo os requisitos, né? É claro que você não precisa ficar todo dia, né, ali olhando, a documentação está em dia e tal, mas é fazer esse acompanhamento também. Então, ser diligente também é fazer esse acompanhamento, tá? E fazer a gestão de riscos também, né? Então, antes de credenciar, verificar, né, qual o risco que esse credenciamento vai trazer para dentro do meu RPPS, né? Vale a pena eu correr esse risco? Não só, estou falando não só do credenciamento do gestor, mas do próprio fundo. Ele é um fundo que ele é compatível com o nível de risco que o meu RPPS é preparado para correr? Então, essa análise de risco, eu entendo até que ela tem que ser feita antes do credenciamento. Se eu estou analisando um produto, que o nível de risco ele não está adequado ao meu conhecimento, ao conhecimento do meu comitê, do meu conselho, isso já é uma diligência. Eu já vou fazer uma diligência e falar, esse aqui, infelizmente, eu não vou credenciar, o risco é muito alto, não estou preparado para isso. Então, é fazer essa análise também de risco, tá? A 5272, né, eu acho que ela deixa bem explícito agora essa questão da diligência, né? A gente tinha essa questão da diligência, a gente falava em diligência, mas era algo mais amplo, né? Então, a 5272, ela trouxe isso como uma diretriz mesmo, né? Não é mais algo ali que eu tenho que fazer por opção, tá? Qual que é a diferença, né, de eu fazer um processo de credenciamento apenas ali como um checklist e um processo com diligência, né? A diligência ela traz uma segurança maior na decisão, né? Então, quando eu faço um processo, que eu simplesmente pego lá, certidões negativas, QDD Ambima, beleza, atendeu tudo lá que a norma fala, junto o processinho ali, beleza, e guardo. Ela é muito diferente de você fazer um processo de diligência, você pegar um QDD Ambima, ler, verificar pontos de atenção. Quando você tem conhecimento, quando você aprofunda o conhecimento, faz a diligência, isso te dá até mais segurança numa eventual defesa. Então, quando você sabe, você teve uma decisão muito baseada, que você foi além do que está ali no papel, porque as perguntas, digamos assim, a hora que o problema aparece, as perguntas vêm bem mais cabeludas do que a gente pensa, né? Então, quando você conhece do processo, você fez uma diligência além, as perguntas que vêm além do que está no documento, você consegue responder. Então, eu diria que a diligência, ela valida a decisão. Quando você faz uma diligência aprofundada, você toma uma decisão muito melhor, você toma uma decisão muito mais bem estruturada, você consegue defender aquele credenciamento que você fez, seja se o gestor tiver um problema, seja se o fundo tiver algum problema, porque você tem realmente um aprofundamento daquilo que você está fazendo, né? Então, eu acho que é interessante a gente sair um pouco dessa visão de que o credenciamento é uma burocracia, de que o credenciamento é pedir documento, trazer documentos e montar aquele processo lá e guardar por 24 meses. A gente tem que aprofundar a análise, né?
daqueles documentos, ir além do que está no papel, verificar, né, a veracidade, para validar a sua decisão. Então, quando você toma uma decisão baseada mesmo em uma análise mais aprofundada que você fez, você consegue defender o investimento, você consegue defender se aquilo já te deu problema, tá? O que é fazer uma diligência de verdade, então, né? É investigar, questionar, né? Tá, o que foi entregue e pedir informações adicionais, né? Acho que o QDD Ambima ele dá uma base legal para a gente quando a gente fala de gestor, né? Mas eu acho que a gente tem que ir além, né? Buscar informações adicionais sobre histórico. Hoje em dia a gente tem, né, a internet, a gente tem ferramentas aí que a gente consegue ter mais informações, né? Não é igual antigamente que você tinha que ir atrás, papel. Hoje em dia na internet é tudo mais fácil, né? Então, fazer uma diligência de verdade é investigar, é questionar, né? Fazer as perguntas difíceis, né? Então, muitas vezes a gente tem que deixar de lado esse medo de fazer uma pergunta difícil, porque vai constranger aquele prestador de serviço, ele vai achar que eu estou desconfiando da honestidade dele. Eu acho que não, acho que esse é o momento de vocês realmente fazerem as perguntas difíceis. Porque se você não faz a pergunta difícil para o gestor ou para, né, aquele prestador de serviço, quem vai receber a pergunta difícil depois é você. Quem vai ser questionado numa auditoria é você. E, geralmente, as perguntas vêm com um cunho de apontar o dedo mesmo. Por que você não fez isso? Por que você não olhou isso? Então, acho que, se você não fizer essas perguntas difíceis no momento do credenciamento, não tiver essa segurança, depois é você que vai ter que responder essas perguntas difíceis. Então, é questionar, né? Validar também, né? Verificar a consistência das informações, né? Verificar se aquilo que está no papel realmente é o que está validado, é o que está na prática. E quando eu falo de validar aqui, pessoal, é muito interessante falar uma experiência que eu já tive. Eu já tive um credenciamento lá, que foi feito, né, não chegou a dar problema, mas depois eu peguei um processo, depois de um tempo, a gente vai amadurecendo, com o tempo eu peguei um QDD Ambima lá, com uma assinatura lá em preto e branco, sabe quando vem aquele scanner todo torto, esquisito lá, eu falei, gente, eu acho que hoje, se eu fosse fazer um credenciamento desse hoje, eu rejeitaria isso e devolveria. Então, validar é isso. Está assinado, mas é a assinatura da pessoa mesmo, é uma assinatura digital? Quem que fez? Porque não vou entrar no mérito aqui de resolução, se foi bom, se foi ruim, 5272, mas ela acabou fazendo um filtro, né, deixando o S1, S2, são estruturas mais, são instituições que têm uma estrutura mais, digamos, mais profissionais, mas mesmo assim a gente tem que validar essas informações. É realmente aquela pessoa que assinou, aquele QDD Ambima, ou aquele documento, ele está preenchido com informações verídicas, né? Porque, às vezes, eu até entendo, tem a correria do dia a dia, né? O gestor, às vezes, acumula funções e tal, mas eu acho que é interessante perder um tempinho fazendo essa validação das informações, né? Questionar-se, né? Eu acho que, dentre todas essas questões aqui, eu acho que questionar-se é o mais importante, né? Questionar. Eu consigo defender esse credenciamento se alguém me questionar? Então, você faz um autoquestionamento. Eu consigo defender isso? Se um auditor chegar para mim, me colocar na parede e falar, por que você fez isso? Por que você não observou isso? Eu acho que o credenciamento ele só pode ser aprovado se você e o seu comitê eles tiverem a certeza, eles conseguirem defender isso em todas as circunstâncias. Então, é questionar-se se realmente esse credenciamento faz sentido, se você consegue defender esse credenciamento, tá? Cruzar informações, eu acho que entra um pouco ali dentro de investigar, né? Comparar dados, né? Ver se estão consistentes, e ter critério e bom senso, né? Se não faz sentido para o comitê, né? A diligência começa antes. Eu até coloquei ali, começa em dizer não, né? Lá, pelo menos em Ilhabela, a gente tem a prática de não credenciar tudo, né? Vamos credenciar ali para a gente deixar credenciado. Lá a gente faz um pouquinho diferente. A gente só credencia quando realmente a gente tem interesse no produto e aquele produto faz sentido para o RPPS. Então, no meu entendimento, a diligência em credenciar é também não credenciar. Não adianta eu credenciar um fundo, eu como gestor lá, levar para o meu comitê
um fundo de investimentos que o comitê não tem conhecimento técnico de risco daquele investimento, entendeu? Então, ali o credenciamento já começa ali, a diligência já começa ali. Em falar não, falar, olha, infelizmente, hoje o meu comitê ele não tem a capacidade técnica de fazer isso. E quando eu falo isso, não é por incompetência do comitê, tá, pessoal? Realmente, a gente tem estruturas que muitas vezes o comitê ainda não teve nem tempo de se qualificar. Então, não adianta eu levar um credenciamento de um produto estruturado, que exige um conhecimento muito grande de comitê, e o meu comitê não está preparado. Então, a diligência já começa aí, em dizer não, falar, olha, nesse momento, eu não vou aplicar nesse produto, porque o meu comitê não está preparado. Eu sou um pouco crítico, às vezes, né? Às vezes a gente ouve muito assim, né? Você tem que ter esse produto na sua carteira. Você não pode ficar de fora desse produto. Que tem no bem. Eu discordo um pouco disso. Falei, eu tenho que ter um produto na minha carteira que eu vou deitar a cabeça no travesseiro e não vou lembrar dele. O critério que eu uso, assim como gestor, é esse. Porque imagina, você faz o credenciamento de um produto que você vai ficar pensando nele depois, no risco, não vale a pena. Eu acho que o critério que eu uso é, vou deitar no final de semana em casa e não vou lembrar que eu tenho aquele ativo na carteira. Tá? Então, acho que dizer não também é ter essa, já é um processo de diligência. Eu trouxe aqui, né, eu acho que complementando e falar um pouco de ferramenta que a gente pode utilizar para ajudar a gente no dia a dia, que é a inteligência artificial, né? Assim, aqueles documentos, QDD Ambima, lâmina, regulamento. Você pega um regulamento de um fundo, é enorme o regulamento. Então, para você ler aquilo tudo, tirar suas conclusões, realmente exige tempo, né? O que a IA pode ajudar a gente, né? Eu falo isso porque a gente começou a utilizar isso lá como ferramenta para agilizar os trabalhos, né? Então, ela ajuda a gente como? Fazendo uma busca ágil, né, de informações, né? Então, muitas vezes, para você ler um regulamento de um determinado fundo, você vai gastar 1h30, 2 horas. Se você joga lá numa IA, você consegue ter uma análise mais rápida, né? Cruzamento de dados, então, a própria IA ela consegue pegar um regulamento que está publicado na CVM, cruzar com informações que estão na internet, do que está sendo feito. Então, acho também que é legal, uma das coisas que ajuda, né? Identificação de padrão, né? Então, às vezes ela pode pegar lá um QDD Ambima e vai fazer uma análise geral, né? Do comportamento do gestor, do comportamento do fundo, né? Em relação ao mercado, né? Então, a IA, ela ajuda a gente, ela potencializa. Porque se você pegar um processo de credenciamento, que você pede lá regulamento, lâmina, as próprias certidões, outras informações, o próprio QDD Ambima, né, que você pede, ele é bem extenso. Se você utilizar a IA, ela não vai substituir a sua análise, né? Claro que você tem que ter o conhecimento, mas ela vai conseguir ampliar a sua capacidade de análise. Ela vai trazer pontos que, às vezes, você não conseguiria pensar, né? Ali, só lendo aquele texto, tá? Aqui, eu trouxe um exemplo, né, prático, né, que eu fiz há pouco tempo, né? Assim, além disso, a gente faz outras análises utilizando a IA, mas acho que é interessante trazer por quê? Porque aqui é uma versão grátis do ChatGPT, não é nada pago, né? Porque a gente sabe que a gente tem essa dificuldade de licitar, um processo chato, então aqui acho que está disponível para todo mundo. Então não dá para a gente falar, é algo que eu vou ter que comprar, que eu vou ter que licitar, é uma utilização do ChatGPT versão grátis, tá? Peguei o QDD Ambima de gestor, joguei lá no ChatGPT e criei um prompt, tá? E aqui não é... Esse prompt ele pode ser alterado por vocês, na medida das informações que vocês querem, né? Mas o que eu fiz aqui como modelo eu pedi para ele realizar uma diligência técnica, né, e crítica do QDD que eu coloquei, com foco em risco, compliance e aderência às normas aplicáveis, né? Em complemento, né? Avalie não apenas informações declaradas, mas identifique também lacunas, inconsistências e fragilidades. Então, aqui, eu já estou pedindo para ele sair fora do QDD Ambima e buscar fora na internet alguma informação para a gente que não está ali. Então, quando eu falo da questão da diligência, é exatamente isso. Sair do que está no documento e buscar algo mais afora, algo a mais, tá?
A coerência das informações com as melhores práticas de mercado, normativo da CVM, Anbima, legislação. Aí você pode ir lá no seu RPPS, eu quero que ele busque também esse gestor aqui. Ele faz algo ESG, porque a 5272, ela já traz também essa questão do ESG, né? Então, você pede para o ChatGPT buscar isso lá para você, né? Se ela faz isso, já tem essas práticas, né? Isso aqui é só um modelo, tá, pessoal? Mas vocês podem criar o prompt de vocês, né? Em complemento, eu pedi, né? Indique riscos potenciais, necessidade de validação externa, documentos adicionais que devem ser solicitados, porque, às vezes, na análise nossa, né, que eu falei, a nossa análise mental ela é limitada, mas a inteligência artificial ela consegue. Eu digo que quando você joga ali o prompt, pede para analisar uma documentação, ela abre a sua mente de uma forma que você não imaginava, né? Ela te dá um leque de informações adicionais, né? Pedir questionamentos técnicos que devem ser feitos à instituição, caso tenha algum questionamento aqui, e eu acho que poderia ter até melhorado, ter anexado a minha política de investimentos e pedir, tá, ela está alinhada com a minha política de investimentos? Beleza, poderia ter acrescentado. Estrutura e resposta de forma objetiva, priorizando os pontos mais críticos para a tomada de decisão. Eu trouxe aqui, não trouxe a resposta inteira para não ficar muito extenso, né, para vocês, alguns pontos que foram trazidos aqui pela resposta, né? Então, o que ela me falou aqui? Já trouxe alguns pontos. Ó, desse gestor, o risco é alto, tem alta rotatividade na equipe de gestão nos últimos 5 anos. Então, isso é uma análise que, se a gente fosse fazer da nossa cabeça, seria demorado para fazer, né? Fala que ele tem uma estrutura enxuta, né? Que ele tem uma forte concentração decisória na direção de gestão. Trouxe alguma coisa de compliance e controle interno, falando que o risco é médio-alto, ou seja, o responsável único ele acumula funções. Então, esse QDD Anbima que ele me mostrou que ele não tem uma segregação de funções, acho que é uma análise que vai além, né? Não há evidência de monitoramento, indicador de risco de compliance. Aí ele traz alguma coisa de governança, que o risco é alto, né? A problemática da segregação de funções também aqui. Risco operacional, traz também aqui, né? Que não tem histórico de incidente, não tem testes robustos documentados. Ele trouxe até que, apesar de eu não ter pedido lá, a questão do ESG. Essa empresa ela não tem, tem uma abordagem muito superficial. Então, isso aqui pode ser algo até para você questionar o gestor. Falar, estou credenciando você aqui, mas eu vi que você não tem boas práticas aí ESG. O que você tem além para complementar esse credenciamento, tá? E depois ali ele me traz uma conclusão, não recomendado no momento. Claro que você não vai utilizar isso como regra. Você vai ter o seu discernimento lá com o seu comitê de analisar o que você pode fazer e fazer os questionamentos para a empresa. Revisar, né, pedir outros documentos, pedir histórico, tá? Então, o que eu vejo, né? Aqui é uma versão grátis, mas a gente deve ter IaaS até melhor do que isso, que pode aprofundar ainda mais. Eu acho que é uma ferramenta interessante para a gente utilizar no dia a dia, para realmente fazer uma diligência mais aprofundada. Isso economiza muito tempo ali na análise daquela documentação, tá? Queria falar aqui só sobre um risco que muitas vezes ele não aparece nos documentos, né? Já que a gente está falando de diligência, o risco reputacional, ele não aparece quando você está olhando a documentação. Então, o que é o risco reputacional? Aquilo que a gente não vê, que a gente não enxerga na documentação, né? E quando você faz um processo diligente, que você amplia, né, essa análise, você consegue chegar nesse risco reputacional, né? Então, o risco reputacional ele é muito complicado, porque a gente muitas vezes só consegue enxergar ele depois que o problema já aconteceu. O que é isso? É um risco de imagem, é o gestor, o fundo que você investiu, ele vir a ser envolvido em alguma situação que vai ter um risco de imagem para o RPPS e principalmente ali para o gestor, para quem tomou a decisão, tá? Então, a diligência ela ajuda muito nessa questão do risco reputacional. Quando você amplia a diligência, você diminui muito o risco reputacional, tá bom? Como eu disse, né, esse risco ele não é capturado nos documentos, nos formulários, tá?
Para concluir aqui, pessoal, eu queria deixar para vocês como mensagem não delegue a diligência, né? Muitas vezes a consultoria ela oferece para você esse trabalho de credenciamento, de agilizar o processo, né? Mas você não pode se escorar nesse serviço. Quem tem que decidir sobre o credenciamento, reprovação de credenciamento, é o gestor. Então, não sou contra a consultoria trabalhar nisso, pelo contrário, acho que a gente ter o apoio é legal, mas essa diligência adicional, essa verificação, ela é do gestor, né? Aqui eu coloquei bem claro que o Tribunal de Contas, ele não aprova lá o CNPJ, né? Quando vem lá, dependendo da estrutura, ele está aprovando a conta do dirigente ou de quem está ali na diretoria executiva, principalmente para quem é o órgão máximo ali, né? Pode ver que quando vem o relatóriozinho lá, vem o nomezinho e o CPF, né? Então, não adianta você querer jogar em cima da consultoria, eu fiz, mas a consultoria tinha dado parecer favorável, a consultoria que fez para mim, porque, infelizmente, a gente sabe, né, quem está entrando agora, depois vai saber também, que no final sobra para quem assinou, para aquele CPFzinho que está lá, né? Não adianta a gente jogar, por mais que tenha esse compartilhamento de responsabilidades, não adianta você querer jogar para a consultoria essa culpa, né? O risco reputacional, que eu falei ali anteriormente, por que eu coloquei aqui de novo, né? Ele é muito mais relevante em pequenos municípios. Por que eu falo isso, né? Às vezes você está lá muito tempo do município, fez uma boa gestão, e lá, depois de 8, 10 anos, acontece um problema. Quando o município é pequeno, todo mundo aponta o dedo para você, né? É assim, eu falo isso porque eu moro em Ilhabela, é uma ilha, é pequena, então, se eu vou no mercado, daqui a pouco, a hora que eu chego em casa, minha esposa já sabe que eu fui no mercado, com quem eu estava. Então, vamos falar assim, a fofoca é grande, tá? E quando a gente fala em relação a problemas de imagem reputacional, em municípios pequenos é muito pior. Então, assim, é a Câmara de Vereadores cobrando, muitas vezes até a proximidade do prefeito cobrando você. Então, tomem cuidado, principalmente com esse risco reputacional. E a diligência ela vem para isso, para diminuir isso de vocês. Porque é muito ruim você ficar com a imagem manchada, né? Às vezes, eu vejo casos, tem gestor que, às vezes, até com a boa intenção de trazer uma rentabilidade melhor para o fundo, ele deixa um pouco de olhar alguns aspectos. E, às vezes, não foi nem de maldade, o cara não ganhou nada com aquilo, mas a imagem dele fica manchada porque aconteceu aquele problema, faltou um pouquinho de diligência. Então, tome muito cuidado com o risco reputacional, principalmente em pequenos municípios, né? Porque, às vezes, você pode manchar seu nome, a sua carreira, por conta às vezes, de algum detalhe que passou despercebido, tá bom? Deixando aqui meus contatos, tá? Eu não entrei muito na parte técnica, mas lá no nosso site, se vocês entrarem lá, tem uma aba lá de comitê de investimentos, tem essa parte de normativo, né? A nossa normativa de credenciamento, os nossos formulários que a gente atualizou. Então, se precisarem de alguma coisa, podem consultar, ou então os contatos estão aqui também à disposição, tá bom? Obrigado. Bom, agora vamos ouvir a experiência do Marcelo, da Iprejum. Vou botar o meu reloginho aqui também, para não falar de mais e não falar de menos, né, gente? Bom, depois da apresentação do Gilson e do Maurício, sobra muito pouco para eu acrescentar aqui, né? Às vezes a gente fala por último tem as suas vantagens e às vezes tem algumas desvantagens, né? Mas antes de começar, viu, Ana, eu peço até licença um pouquinho, vou dar uma de Maguila aqui, vou fazer alguns agradecimentos, né? Alguns já me conhecem aqui da sala. No último dia 1º eu completei, apesar de ser dia 1º de abril, né? Eu completei 10 anos no segmento, né? Então, foi 10 anos que eu acompanho esse segmento, que eu tenho visto a evolução, que eu tenho aprendido muito, né? Então, antes de começar, eu queria dar uma de Maguila aqui, agradecer
a todos vocês que contribuíram no meu crescimento, no meu desenvolvimento profissional nesses 10 anos. A Selma, né, o Eliezer, que está aqui também, a Silce de Sorocaba, a gente sempre está conversando, o Maurício, de vez em quando a gente conversa também. Então, são pessoas que ao longo do tempo foram me ajudando a construir. Agradecer ao Omair no Iprejum também, que sempre esteve ao meu lado, né, Omair, nesses praticamente 10 anos. O Omair entrou um pouquinho depois que eu entrei lá em Jundiaí, aos conselheiros. Né. Então, tudo que a gente construiu, a minha carreira que eu construí, não foi sozinha, não. Foi com a ajuda de todos vocês. Então, eu queria fazer essa licença antes de começar a falar um pouco da minha apresentação, agradecer vocês por ter colaborado de alguma forma nessa minha jornada, tá? Também queria agradecer a Preperem, viu, Ana, em seu nome, o Daniel, pelo convite de a gente estar falando aqui. Mas, como eu falei, né, sobra muito pouco para eu comentar, porque o Maurício e o Gilson já abordaram muito bem o tema. E por que sobra muito pouco para comentar? Porque a resolução é a mesma, né? A gente segue a mesma resolução. Então, tem algumas coisinhas que são cara crachá. Elas estão implícitas ali e a gente tem que seguir para cumprir tudo isso, né? Então, vou fazer uma abordagem um pouco, né, trazendo um pouco da governança, compliance e a segurança nos investimentos de nós RPPS, tá? Então, obviamente, qual que é o propósito do credenciamento? Ela é muito mais do que cumprir a obrigação legal de atender a portaria lá 1467 e a resolução CMN 5272. Né? Então, como o Maurício até comentou, como o Gilson também falou, não é só pegar o papel e olhar se está preenchido, se está assinado, se está datado, se está tudo ok. A gente tem um dever aqui, como previdência, né, de sermos previdente. Então, a gente tem que fazer uma análise desse documento. Né? Cumprir a legislação é fácil, mas a gente precisa avançar um pouquinho mais nessa análise para garantir. Assim, o fato de eu fazer uma análise robusta, ela tem o intuito de mitigar os riscos. Né? Não significa que eu estou zerando todos eles, né? Mas a gente está evitando tropeçar naquilo que é visível. Né? Então, uma boa diligência, uma boa análise. O Maurício trouxe aqui o exemplo da IA como uma ferramenta de auxílio num documento. Né? Às vezes chega um documento de 30, 40 páginas lá, que quando chega no final da história a gente já está cansado, a gente já começa a baixar um pouco do nível da análise e a gente pode deixar passar coisas importantes nessa análise. Você tem uma ferramenta que vem nos auxiliar a ter um cuidado maior, destacando alguns pontos que podem ter passado nessa primeira análise, ajuda. Então, poxa, por que não utilizarmos essa ferramenta? Né? Acho que todos vocês aqui, de certa forma, têm utilizado a IA para alguma coisa. Desde para análise de exame de sangue, né? Quem nunca pegou o exame de sangue ultimamente e submeteu a IA, né? Para verificar se está tudo certo ou não. Eu estava conversando com o André ontem, né? Eu falei que a IA é minha Nutri. Então, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou comer, eu submeto a IA para ela analisar. E é isso mesmo, são ferramentas que vêm para auxiliarmos. Né? Então, ela funciona, o credenciamento, como um filtro de proteção que visa ali garantir a seleção de uma instituição sólida que possam vir a receber os ativos garantidores do benefício, ou seja, o dinheiro de vocês. Né? O Maurício comentou, falei, resta muito pouca coisa para falar. Há umas diferenças entre uns RPPS e outros. O credenciamento em Jundiaí, por exemplo, ele é livre. Então, uma instituição que quer se credenciar, a gente não abre uma janela para credenciamento, não tem um edital para credenciamento. Credenciamento é livre. Então, a instituição lá quer se credenciar, ela envia um documento solicitando esse credenciamento e aí ele segue todo o fluxo a qualquer instante. Então, a gente é aberto o tempo todo. E aí ele vai passar pelo processo. Né? A ideia é mitigar risco, como eu disse, né? É uma prevenção contra a seleção ruim e uma alocação ineficiente. Tropeçar em pedra grande que a gente está vendo é complicado. Tá? Então, o propósito do credenciamento é a gente mitigar.
Credenciamento com uma análise profunda é mitigar esses riscos, tá? Como que funciona o fluxo do processo? A solicitação é eletrônica, eu não sei se todos vocês aqui usam o SEI, né? Mas é uma ferramenta que a gente tem utilizado lá em Jundiaí desde 2016. Ela agregou muito na agilidade da documentação, na transparência da informação, da manutenção do histórico, né? O que o Maurício comentou é verdade. Eu cansei de quando a gente só vai visitar uma ata quando a gente tem problema, não é isso, pessoal? Aconteceu algum problema, vamos visitar a ata para entender o que aconteceu. Aí você pega o documento está torto, metade está cortado, você não consegue analisar, né? Então, o processo SEI, ele veio nos auxiliando muito grande, num auxílio muito grande de a gente manter um histórico, manter um padrão da documentação, né? Manter ali uma transparência da informação, tá? Análise pelo compliance, então, de novo, voltando, é muito mais do que simplesmente cumprir aquela verificação inicial de documento, assinatura e validade, se está preenchido ou não, tá? O compliance, ele vai fazer uma checagem além das certidões, ele vai ver de regularidade fiscal e tudo mais, tá? Ele vai ver lá dentre os principais sócios, por exemplo, lá no nosso modelo de compliance, o histórico desses caras, o que eles já fizeram na indústria, quais são, se já teve alguma acusação e tudo mais. Por exemplo, a gente já chegou, apesar de ser uma área independente da minha área, né, ela já chegou a identificar em alguns processos de análise de documentação dos principais sócios da companhia, uma companhia que estava querendo se credenciar lá para vender um fundo de crédito para nós, e um dos principais sócios dessa companhia tinha uma acusação dele, tinha um processo contra ele na CVM por fraude na originação de crédito. Então essa é uma pedra visível que estava na nossa frente, que eu não vou querer tropeçar. Eu vou querer credenciar uma instituição dessa, habilitar ela para num dia, possivelmente, ela até receber recurso de vocês, né, sendo que esse cara teve uma acusação de fraude. Quem garante que ele não vai repetir isso, né? A gente já pegou certidões de bancos grandes, você vai pegar uma instituição do tamanho do Bradesco, do Itaú, quando você vai fazer uma análise de compliance e processo jurídico deles, é o que mais tem, porque eles são gigantes, né? Quando você pega uma instituição onde onde um dos diretores foi presidente do Banco Central, é pior ainda. Porque o cara, quando é presidente do Banco Central, quando ele sai, o que tem de processo contra ele é um negócio absurdo. Então, também, nessa análise do compliance, tem que ser identificado o que está sendo tratado ali, quais são os processos. A gente já chegou a avisar a instituição financeira que estava com uma dívida de IPTU aberta no valor de R$178. Olha o tamanho da minúcia que a gente vai, né? Porque a gente não quer problema, né? Passado por todo o processo de compliance, de análise da documentação, passou pelo processo de compliance, ela vai lá para apreciação do comitê de investimento. O comitê de investimentos, ele não vai revisar toda a documentação, tá? Ele não vai pegar lá o QDD, não vai pegar certidões, não vai fazer isso. Ele vai simplesmente analisar o processo e, principalmente, a análise do compliance, o que ele validou. Tem alguma informação ali que ele demonstrou que pode gerar preocupação? Tá? Então, o comitê é o órgão que valida a aprovação desse credenciamento da instituição ou não. Tá? E, por fim, a última etapa do processo de credenciamento, a gente realiza a due diligence, que é uma etapa obrigatória, tá? Após a validação das documentações, após a aprovação no comitê de investimento, a gente vai conhecer o gestor na prática. Tudo que você escreveu aqui no QDD, tudo que você falou para nós aqui nas documentações, realmente acontece na sua instituição? E, gente, é super legal. Assim, a gente que está aqui em São Paulo, a gente tem condição de ir visitar a grossa maioria das gestoras, tá?
Mas, às vezes, quando eu estou fazendo palestra em outras associações, fora de São Paulo, é mais complicado, porque nem todo mundo tem a possibilidade de vir visitar, né, as gestoras e conhecer, né? Mas, por exemplo, a gente já passou por alguns processos, o Omair está aqui, não deixa eu mentir, onde a gestora fala, não, aqui o Shines Wall funciona com uma beleza, é super seguro, ninguém conversa aquilo lá, só passa para aquela sala se tiver o crachá específico para abrir aquela porta e tudo mais. Aí beleza, legal, vamos conhecer a gestora e vamos dar uma volta para ver como que é. A porta que só abre com o bendito crachá, com um lixo segurando para manter ela aberta, né? Então, às vezes, o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Teve uma outra instituição grande, não era pequena, certo, mãe? Tem uma outra instituição que falou assim, na hora do almoço aqui a gente não deixa documento nenhum em cima da mesa, porque pode conter informação ali que seja pertinente, para não vazar a informação. Então, todo mundo tem que limpar a mesa. Tá, bom, legal, né? Segurança, né? Está garantindo a informação. Demos a sorte ou o azar de visitar a gestora justo que hora? Na hora do almoço do pessoal. E o que mais tinha era lâmina de fundo, documento em cima da mesa. Então, a diligência em loco, ela passa a ser extremamente importante, porque ali você vai conhecer realmente se a gestora põe em prática tudo aquilo que ela escreveu no papel, né? Porque a gente, no RPPS, o que mais quer é segurança. Já pensou daqui a 20 anos, chegarem para você e falar assim, não tem dinheiro para pagar a aposentadoria de vocês, porque as gestões anteriores ali fizeram um péssimo trabalho na gestão de recursos, e o dinheiro acabou. Né? Então, a gente aqui tem que tomar todos os cuidados, principalmente aqueles que são visíveis. E os visíveis você pega através de uma análise mais profunda e pega através de uma diligência, por exemplo. Tá? Você elimina ali aqueles riscos. Né? Isso vai garantir que a gente não tropece? Não vai garantir que a gente não tropece, mas vai garantir que a gente tropece muito menos. Tá? Então, o fluxo, né? Solicitação de credenciamento, normalmente via e-mail, abre o processo SEI, envia os documentos, é feita essa análise da documentação, passa pela avaliação técnica, estão válidas as certidões, os documentos estão preenchidos, é realmente daquele fundo, é realmente daquela gestora, passa pela análise do compliance, que vai certificar todas essas informações, a assinatura é válida, a assinatura realmente é daquela pessoa e tudo mais, né? Vai fazer uma checagem criminal da instituição, dos principais sócios, tá? Emite um parecer, faz a realização da due diligence e o processo é concluído e as gestoras e os fundos estão ali aptos a receber o recurso do RPPS. Tá? Então, alinhamento à resolução. Então, ele atua como ferramenta na adequação aos limites de alocação para renda fixa, renda variável e estrutural, né, estruturados. Aderência total a 5272/2025. Então, alguém de vocês aqui viu minha apresentação lá na BPay? Lá eu fiz a análise do copo meio vazio, né? Mas eu comentei ali que tinham coisas boas a respeito da resolução, e realmente tem coisas muito interessantes. E uma delas, que eu considerei extremamente importante, é aqui na parte de credenciamento. Né? Então, agora a gente tem que fazer uma análise reputacional, de governança reputacional dos quem vai prestar serviço para a gente. Então, quem presta serviço para a gente não é só uma consultoria, não é só lá uma empresa de software e tudo mais. Os bancos, através da gestão de fundo, as instituições financeiras, através dos fundos, também estão prestando um serviço para a gente, um serviço de gestão. Então, a 572, agora, ela obriga a gente a fazer essa análise mais profunda, tomar cuidado, reputacional. Vou contratar uma consultoria, tem notícia nela aí? Como que estão as notícias a respeito
dela nos jornais? Né? O que saiu? São coisas boas? São coisas ruins? Vou contratar uma instituição financeira? O que não tem de notícia a respeito dela? A instituição financeira tem uma acusação na CVM contra um fundo, uma fraude num fundo. Né? Existem as ferramentas. Foi dado aqui o exemplo da IA, por exemplo. A gente usa muito o site da Ambima. Né? A Ambima é a autorreguladora do mercado financeiro, de capitais. Se você puxa as gestoras lá, ela vai trazer uma página das gestoras, e nessa própria página das gestoras mostra se houve alguma atuação da Ambima contra a gestora, seja ali por descumprimento dos códigos da Ambima, dos códigos de ética, dos códigos de conduta da Ambima, né? Seja na divulgação de informação e tudo mais. Então, é uma ferramenta que está ali. Eu vou me associar numa empresa que nos últimos 24 meses teve problema lá, foi atuado pela Ambima várias vezes. Né? A CVM tem as limitações dela, mas a Ambima, ela consegue fazer mais profundamente essa análise. Né? Declaração de conhecimento é uma exigência que a gente tem. Então, quando vai credenciar uma instituição lá, a gente pede uma declaração de que eles conhecem a minha política de investimento. Então, eles sabem quais são os ativos que a gente pretende investir, quais são as exigências que a gente tem, tanto para um fundo fazer parte da carteira, da nossa carteira, tanto para um fundo vir a ser resgatado. Ontem eu estava conversando com o Zé Luiz, acho que estava aqui até agora, presidente do conselho lá do IPREJUM, e a gente teve uma boa conversa ontem. Né? Que eu falava com ele que a gente tem construído ao longo do tempo, no IPREJUM, um modelo que a gente visa garantir que a análise e a seleção dos ativos sejam feitas de forma objetiva, sem subjetividade. A gente tem um modelinho. Então, através da política de investimento, a gente tem um modelinho de seleção. Então, para um fundo fazer, não adianta lá o cara vir lá em Jundiaí, me apresentar o fundo, entregar uma lâmina, falar, meu fundo é o melhor do mercado, você quer investir? Quando você vai investir? A gente tem um modelo. Então, a gente torna a análise dos investimentos uma análise objetiva. Eu tirei da alocação a subjetividade. Porque se a gente fizer certinho, né, já é difícil. Imagine a gente tendo uma alocação que ela tem um monte de subjetividade. Por que esse fundo faz parte e não esse? Não, é que naquele dia... Tá. Não. Então, a gente construiu um modelo que a gente eliminou praticamente toda a subjetividade. E esse modelo, ele está em constante evolução. A gente procura o tempo todo ver se ele está adequado ainda, se não tem ferramentas novas que a gente poderia agregar para dar garantia no investimento. Boas práticas e diferenciais, né? O pró-gestão, então ele tem um alinhamento total ao mais alto nível da certificação da Secretaria de Previdência. Integração ESG, agora é uma exigência que a gente colocou na nossa política de investimento, no nosso questionário de due diligence. A gente se tornou, né, vocês devem ter acompanhado aí, o primeiro RPPS do Brasil a ser signatário do PRI. Então, hoje a gente tem, junto às gestoras, um engajamento com as questões não só ambientais, né? Eu não quero saber se uma vez por ano o pessoal da gestora desce lá e dá um abraço na árvore, não é isso que eu quero fazer, né? A análise nossa é muito mais profunda isso, né? As questões sociais, de governança dessa gestora, né? O impacto dela na sociedade, né? Os ativos que ela investe, se ela cobra. Então, a gente passa esse ano mais incisivamente fazer essa aproximação ESG com as gestoras. Né? Publicação do rol de credenciados no nosso site, dando transparência. Então, se vai ter uma reunião do comitê, né, nosso, um dos fundos
que vai ter uma decisão de alocação, por exemplo, o fundo que vai ser elegível, ele já está publicado no nosso site. Não vai ter um fundo que vai surgir do nada lá, né? Então, a gente já sabe, a gente procura dar transparência para todos os segurados lá de Jundiaí, que o fundo que vai ser já está publicado, tá? Credenciamento com prazo definido. A resolução hoje, a portaria 1467, fala de 24 meses, mas a gente ali, para algumas situações onde demanda alguma atenção, a gente revisita esse processo de 6 em 6 meses, a gente revisita esse processo de 12 em 12 meses. Vamos supor que a instituição teve alguma coisa ali que desviou um pouco da conduta, uma notícia que não ficou muito bem esclarecida. O credenciamento dessa instituição não é de mais 24 meses. 6 meses a gente vai revisitar para ver se houve alguma evolução daquele processo, se houve alguma notícia nova que possa vir desaboná-la, né? Então, para algumas coisas, a gente tem um prazo menor do que o que a legislação exige de 24 meses. O pilar da due diligence, que eu comentei com vocês, aqui eu vou até ser um pouco mais rápido, porque meu tempo já está correndo aqui, né? Então, é a transição da análise documental para uma averiguação, ali em loco, tá? A gente vai lá ver na realidade operacional. Não comentei para vocês das lâminas e documentos em cima da mesa, não comentei aqui para vocês do Chinese Wall que não funcionava. Teve mais uma que eu lembrei agora, é que todas as ligações na área aqui são gravadas, então tudo que é falado está sendo transcrito para garantir a segurança, e o cara no celular, dentro do aquário, falando. Então, são coisas que vão demonstrando que fogem ao que está escrito ali na análise documental, tá? Confirmar se a estrutura descrita pela gestora realmente existe, é eficiente. Dei o exemplo aqui da porta, tá? Ela é realizada após o credenciamento e ela tem de forma cíclica. De tempos em tempos, a gente submete o nosso questionário de novo para eles, né, para verificar se tem alguma alteração. Normativas das instituições financeiras, elas estão em constante evolução. E é um questionário que a gente elaborou próprio. Ele tem algumas coisas da base do QDD da Anbima, mas as perguntas, na grossa maioria, são coisas que a gente entende que são pertinentes, né? Aqui o Maurício deu exemplo na apresentação dele com relação ao gestor que teve alta rotatividade, que a IA indicou, né? Gestor de fundo que fica trocando o tempo todo, a gente tem que tomar cuidado, porque não dá para fazer uma análise de longo prazo desse fundo, porque o cara que começou não era o que estava no meio, que não é o agora. Então, como que eu vou falar aqui? Pode pôr esse fundo na carteira que ele vai garantir a rentabilidade, sendo que as pessoas que faziam a gestão dele lá no passado não são mais as que estão hoje. Então, a gente lá vai ver a experiência dos sócios, os currículos dos gestores, as taxas de turnover, né, ou seja, de rotatividade, né? Vai lá analisar as teses de alocação, análise de crédito, comitês, aderência ao benchmark, se tem políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, tá? Chinese Wall, que eu dei o exemplo aqui para vocês. Quais são as tecnologias, né? Vai me garantir se caiu a força, a energia, a Enel, quem é de São Paulo sabe que a Enel tem deixado pessoas sem energia por um bom tempo. Imagine, justo nesse dia eu preciso fazer o resgate para pagar a folha de pagamento e a gestora não tem um backup, não tem uma situação que vai impedir eu realizar o resgate e, consequentemente, eu não vou conseguir fazer o pagamento lá para os servidores no dia seguinte, tá? Engajamento nas questões ESG. E, por fim, né, o modelo do IPREJUM visa proteger o patrimônio, né, e blinda os gestores públicos, nós, como o Maurício também muito bem disse. O Tribunal de Contas, quando vai lá, ele não vai dar uma canetada no IPREJUM. Ele vai dar no gestor de recurso, ele vai dar no presidente, no conselho, viu, Ana? Aí é o CPF nosso. E nós ainda do RPPS temos
uma desvantagem muito grande, porque quando o Tribunal de Contas vai numa análise e ele caneta o prefeito tem um órgão lá que consegue absolver ele ainda ou não, que é a Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal vai lá validar. Nós não temos, não. Foi em Bauru, se eu não me engano, que tem um dos gestores lá que está com um patrimônio congelado até hoje, por um negócio... Então, foi punido financeiramente. Imagine a situação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está credenciando, porque, às vezes, uma interpretação do Tribunal de Contas, ela pode bloquear o nosso patrimônio. Tá? Então, por fim, a união entre o credenciamento, a análise pelo compliance e a due diligence, ela garante que as metas atuariais sejam buscadas com o melhor nível de segurança possível. De novo, vou reforçar aqui com vocês, eu não vou garantir que eu não vou tropeçar, mas eu garanto para vocês que a gente vai tropeçar muito menos. Tá? Então é isso, pessoal, que eu queria falar. Mais uma vez agradecer aqui a presença de todos, Ana, Gilson e Maurício. Bom, esse formato de palestra é muito bom, né? É uma troca de experiência, né? Tivemos 3 aí palestrantes, parabéns pela apresentação. E agora, deixamos para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, está aí disponível. Já temos um tempinho antes do café. Bom dia, eu sou Hélio do Santa Fé Prev, Santa Fé do Sul. Na visão de vocês, não deveria existir uma lista de instituição que se dispensasse toda essa burocracia? Com relação aos fundos, eu até entendo que a gente tem que ter maiores cuidados, mas eu acredito que tem instituições que seriam dispensáveis de se fazer esse volume de coisas para fazer análise do credenciamento de uma instituição financeira. Não vou exemplificar quais, mas todos nós conhecemos. Vou começar, depois os colegas complementam aqui, viu, Hélio? Eu acho que assim, até seria possível, tá? Mas eu entendo que, como isso é um negócio que de tempos em tempos você tem alterações significativas nesse cenário, então, eu não vou dar exemplo de instituição financeira, mas vamos pegar instituições financeiras aí que passam a ter um problema nos próximos 24 anos, nos próximos 24 meses, o que pode ser possível, né? Seja por uma mudança de cenário macroeconômico, seja ela você pega algumas gestoras que elas são específicas em alguns ativos, né? Que a Bolsa, por exemplo, sofreu um período de queda nos últimos 24 meses. Essa gestora, ela tinha uma situação confortável e passa a estar numa situação um pouco mais difícil. Pode ser que ela tenha tido a necessidade ali de redução de equipe e tudo mais, né? Então, eu acho que teria até a possibilidade de algumas instituições vir a não ter esse problema, mas eu acho que ela não seria assim aplicável do ponto de vista que a gente pode ter, em alguns momentos, mudanças que exigissem ali uma análise mais profunda. Essa é a minha opinião. Como a gente está falando assim, a gente está aqui, a parte do credenciamento, e a ideia do credenciamento, quando veio lá através da 519, se eu não me engano, né, lá em 2010, 2011, né, era justamente trazer mais seguranças para o investimento, né, trazer uma previsibilidade e tudo mais, né, assim como a instituição do Comitê de Investimento e tudo mais. Então, eu acho que essa análise ela tem que ser constante. Então, a gente trabalhar com a instituição A, B, C e D, elas não necessitam disso, eu acho que a gente ali passa a ser menos vigilantes.
sei se você quer falar. Pode ser, ainda sobre a primeira pergunta, eu acho que ela vai... Eu concordo com o que o Marcelo falou, porque a diligência ela tem que ser contínua, né? Quando você cria uma lista, ela acaba dando um conforto até para o gestor, digamos, tenho menos trabalho para fazer? Tenho, mas você acaba deixando de fazer aquela diligência contínua. Eu, particularmente, defendo que tem que ser contínuo, porque o mercado ele muda muito, né? Então, as regulações mudam muito, então acho que é difícil até se criar uma lista estática aí e falar, ó, essas são elegíveis, porque pode ser que amanhã não é elegível. E em se falando de mercado financeiro, tem muita coisa que é oculta, que aparece do nada, então talvez aquela instituição que estava lá como uma instituição top de linha, que é o caso que aconteceu atualmente, que era o risco era o rating, era um rating muito bom, mas que depois vai se ver outra coisa. Então acho que ela vai dar um conforto para quem está fazendo, de não ter que ter o trabalho, mas, ao mesmo tempo, essa diligência fica um pouco prejudicada, porque, às vezes, esse conforto... Mas é uma opinião minha também, eu acho que pode ser que facilite também o entendimento aí, né? A questão da lista exaustiva, né? Eu acho que a pergunta do senhor foi se tem a lista exaustiva, não precisaria ter todo esse trabalho, né? Mas... Olhando pela linha de uma diligência, eu acho que, independente da lista exaustiva, é nosso dever ir além. Porque, querendo ou não, se a gente acreditar que aquela lista é realmente, que aquelas pessoas, existe realmente aquele compliance, eu acho que a diligência ela fica um pouco esquecida ali no caso. Então, eu acho que é interessante, né? Aqui, novamente, eu falo, não entra no mérito da 5272, se foi bom, se foi ruim, mas ela já fez um filtro, né, porque, querendo ou não, o entendimento de que são instituições que já têm um compliance melhor, têm uma estrutura melhor, mas eu acho que a diligência, ela, infelizmente, ainda tem que ser um trabalho feito pelo comitê, porque, como a gente falou, no final é a gente que responde, e confiar que aquelas pessoas que estão lá no banco, na gestora, são realmente honestas. Realmente existem pessoas honestas, mas a gente sabe que também tem muito conflito de interesse por trás. Então, a diligência ela busca realmente diminuir esse risco, desse conflito de interesse, principalmente. Tá? Quer falar algo, Gilson? Eu vou na mesma linha, né? Eu acho que a gente tem uma escola do passado, né? Se a gente analisar aí as liquidações que foram feitas em algumas instituições no passado, isso demonstra que essa diligência tem que ser contínua, né? Tem que ser sempre aprimorada. Nós observamos nesse histórico aí, eu pelo menos observei aí 4 liquidações, né? Em 3 delas nós tínhamos investimentos. Graças a Deus a gente saiu aí com a rentabilidade prometida, não teve problemas de prejuízo, mas a gente conhece vários institutos aí que tiveram problemas até hoje, né? Reiterando, a importância dessa diligência se permanecer. Acredito que seja dessa forma o melhor caminho, porque efetivamente já temos uma escola ali do passado que nos dá essa preocupação. E acho que, assim, até voltando só para concluir com relação a listas exaustivas, a gente teve uma instituição financeira que estava na lista exaustiva e deu problema recentemente. Por isso que a gente reforça aqui a importância da diligência. Eu não vou entrar no mérito da questão dessa instituição financeira, que eu não sei se tem algum RPPS aqui na sala presente que chegou a investir, mas se chegou, a gente sabe também como eles chegaram a pressão que os dirigentes receberam para fazer investimento, né, e tudo mais. Então, ela não blinda, a lista exaustiva não blinda. Mas aí eu acho que entra até um pouco no que eu comentei, né? Isso não vai, a lista exaustiva, por exemplo, ela não vai garantir que a gente não tropece, mas ela vai garantir que a gente tropece menos. Tá? Bom, devido ao horário, né, acho que a gente vai encerrar. E, mais uma vez, parabéns aos palestrantes. E acho que, se colocar à disposição, se alguém tiver dúvida, né, pode contatá-los, eles estão à disposição. E a PEPREM dá um mimo. Isso aí, gente. Parabéns. Obrigada.